Bem, vamos para o resumo da lição de número 2 do primeiro trimestre de 2022, com o título A Inspiração Divina da Bíblia. O textuário então diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3 e verso 16. Lembrando que redarguir significa responder, né? É você responder opondo-se com argumentos bíblicos. Então alguém vai te questionar e você então vai responder com argumentos bíblicos opondo aquele questionamento. Então quantas vezes somos questionados a respeito da nossa fé e temos que saber responder de modo que nós possamos também trazer àquela pessoa o conhecimento da verdade. Verdade prática diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal, plenária, portanto a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui, toda a Bíblia, viu? Desde o Antigo Testamento de Gênesis até o Novo Testamento Apocalipse. A leitura bíblica em classe se encontra em segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E nós vamos agora então à nossa introdução, aonde diz: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Então nós cremos que a Bíblia é divina, verbal e plenária. Nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer desta aula, viu? No resumo desta aula. Primeira parte aqui da lição: a doutrina da inspiração bíblica. No item 1, a inspiração bíblica é divina. No item 2, a inspiração bíblica é verbal. E no item 3, a inspiração bíblica é plenária. Então vamos aqui, ó. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares, ou seja, expressões semelhantes a essas, né, são usadas mais de 3.800 vezes. Então veja bem, no Antigo Testamento, mais de 3.800 vezes está escrito coisas semelhantes a esta: "assim diz o Senhor". Então quando um profeta ia falar, quando o homem de Deus ia falar, então ele dizia: "assim diz o Senhor". Então quem está falando? É o Senhor. Através de quem? De um homem. Então Deus fala através do homem, Deus fala através da Bíblia Sagrada. E nós cremos então que aí na própria Bíblia aqui está essa expressão. Nós vamos ver aqui em Êxodo 24:4, que está escrito lá, né, que Moisés ele escreveu o quê? Todas as palavras do Senhor. Então o Pentateuco, que é o primeiro 5 livros da Bíblia, Moisés escreve ele inspirado pelo Espírito Santo. E o próprio Êxodo então diz que está escrevendo toda a palavra que o Senhor deu a ele. Jeremias, ele foi advertido quando lá em Jeremias 26 e o verso 2, Deus falando para ele, né, para relatar o povo, para falar com o povo, então diz para ele assim, ó: não esqueças de nenhuma palavra. Então o próprio Deus está dizendo: vai falar a palavra que eu estou te mandando ao meu povo, mas não esqueça de nenhuma das palavras. Então a Bíblia, essa autoridade divina, a própria Bíblia, ela está requerendo essa autoridade. Ela está dizendo assim: olha, o que está sendo falado aqui veio de Deus, é de Deus. E pela fé nós entendemos isso, né? E depois nós vamos ver mais para frente aqui que o próprio Espírito Santo é que abre a mente da pessoa. Então a pessoa tem que ler a Bíblia cuidadosamente e tem que pedir a Deus essa graça para que o Espírito Santo venha ali orientar. Então no texto do Novo Testamento, o próprio Paulo também disse que usava as palavras que o Espírito Santo lhe ensinava. Então você vê aqui, ó, em 1 Coríntios 2:13, tem expressão assim, ó, que o Espírito Santo ensina. Então aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, então ele está dizendo que o Espírito Santo é que trazia ele. João assegura que o Senhor ele revelou lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é bem claro em dizer que Deus revela a João, né? Então por isso que ainda o livro de Apocalipse, o significado de Apocalipse é revelação. Então está aquele homem lá na ilha de Patmos, deitado naquela cela fria, e o espírito dele é arrebatado aos céus, e ali é mostrado para ele todo o Apocalipse e mandado para que ele escreva, né? E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais, olha aqui, isso aqui é Jesus dizendo, que até os sinais diacríticos
do texto hebraico eram inspirados. Quando fala sinais, né? Então aí ele cita aqui, ó, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, ou seja, não se poderia mudar nada, não se poderia modificar a palavra, e que a palavra toda ela é inspirada. Então, olha só o próprio Jesus confirmando isso. No item 2 aqui, então aqui, ó, a inspiração bíblica é divina, a própria Bíblia está reiterando isso, né, que vem de Deus todas aquelas palavras. No item 2 aqui da primeira parte, a inspiração bíblica é verbal. Então, ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o nosso texto áureo, viu? Dizendo assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, nós lemos já o texto áureo, os irmãos já está em mente aí o texto áureo. Essa tradução vem do termo grego theopeneitos, que significa literalmente soprada por Deus. Então, fala que, quando ele diz assim, aqui nesse texto aqui, né, que toda a escritura divinamente é inspirada, essa palavra, então, ela está significando o quê? Soprada por Deus. Então, nós vamos ver que cada um dos escritores tem o seu jeito, teve a sua criação, teve o seu modo literário, né, o seu estilo literário, mas o sopro, a inspiração vem do próprio Deus. Então é assim que nos ensina a palavra do Senhor. E no item 3, a inspiração bíblica, ela é plenária. O que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra de Deus, a inspiração dela é total, é completa. Então nós entendemos que a Bíblia que está em nossas mãos, ela é total, ela é completa, ela é plena. Então não é necessário que ninguém dê uma nova revelação, escreva um livro especial para que alguém siga aquele livro. Então muito cuidado com isso. Há vários livros, né, ensinando várias coisas da Bíblia, isso é muito bom para a gente estar aprendendo, mas nenhum livro se equipara à Bíblia, e muito menos algum livro que ultrapassa a Bíblia. Então muito cuidado com isso, viu? Então nós cremos que essa inspiração é total, completa, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então nosso textuário está dizendo, toda a Escritura é inspirada, tá? E a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ela diz assim, ó, que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Ou seja, Gênesis não é mais inspirado do que Salmo, que não é mais inspirado do que o Evangelho de Mateus, que não é mais inspirado do que a Carta aos Hebreus, que não é mais inspirado do que o Apocalipse. Então todos os livros que estão ali são inspirados, tá? Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas ela é sobretudo ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem nenhuma falha, viu? Sem falha alguma. Ah, pastor, nós estamos lendo a Bíblia ali, aí tem a história de um homem que fez uma maldade. Sim, tá? Por quê? Porque a Bíblia, ela é clara, ela é cristalina, não está ali para esconder erro e defeito de ninguém. Por isso que realmente a gente vê que ela é a palavra de Deus, que ela é autêntica, ela é verdadeira. Amém? Vamos então agora para a parte 2 da nossa lição. A parte 2, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração divina e os autores da Bíblia. No item 1, inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Então, portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, a gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Então, os autores, Deus mandava que eles, que nem a expressão, assim diz o Senhor, ele falava aquilo. Então, havia profecia que ele profetizava, que aquilo aconteceu igual o Isaías profetizou, e 750 anos depois aconteceu. Isaías profetizou que o Ciro iria libertar o povo do cativeiro. O povo nem tinha ido para o cativeiro ainda, esse Ciro nem tinha nascido, nasceu 150 anos depois. Então eles falavam aquilo que Deus mandava, mas eles não eram intérpretes daquilo. Então eles eram instrumentos mesmo nas mãos de Deus, o que nós também precisamos ser, né? No item 2 aqui, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Isso está lá em Tiago, né? Então, ali na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17, ele deixa bem claro, ele fala assim, ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, no entanto, ele orou. Então, isso aqui a Bíblia é bem clara em dizer isso. Então, aqueles homens eram homens de carne e osso, mas que deram lugar ao Espírito Santo, e Deus usou a vida deles
poderosamente. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, ele foi impedido. Então Moisés, mesmo sendo o autor do Pentateuco, ele foi impedido de entrar na terra prometida, tá vendo? Por quê? Porque somos falhos. Então, diante de uma falha dele, o próprio Deus registrou ela ali, né? Em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 e 52, aí diz assim, ele foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Então tá ali em Deuteronômio 32, versículos 51 e 52, depois você confere lá. No item 3 aqui, no item 3, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Diz assim, ó, cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, tá em 1º e 2º Samuel, poesias em Salmos, provérbios e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, de metáforas, de símiles, de vocabulário simples ou rebuscado, né? A depender do que? Do grau de instrução de cada autor. Então olha como que Deus é maravilhoso, usou tanto pessoas mais simples como pessoas também mais instruídas. Por quê? Porque são pessoas que Deus preparou para aquela obra, né? Então não importa o grau de instrução, importa que Deus fez um projeto e um plano para que essa palavra, para que a Bíblia estivesse hoje em nossas mãos. E você veja que o próprio Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, ele citando os escritos de Paulo. Ele disse assim que os escritos de Paulo, se nós formos olhar aqui, né? Então isso seria o vocabulário mais rebuscado. Por quê? Porque Paulo tinha mais instrução. Então Pedro diz assim que Paulo, os escritos de Paulo, tem tem ali nas cartas de Paulo algumas coisas que são de difícil interpretação, mas que alguns distorcem, juntamente com todas as escrituras, eles distorcem para o seu próprio deleite ou para a sua condenação. Então Pedro está dizendo, concordando que os escritos de Paulo são inspirados e que toda a escritura é inspirada e que na própria escritura tem o que? Essa diversidade de gênero literário. No item 4 aqui, linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Então, esses fenômenos científicos, como que iria ser descrito o fenômeno científico naquela época? Se fosse descrito naquela época como é descrito hoje pelo conhecimento científico, ninguém entendeu o que estava sendo falado. Então, você vê lá Josué, vamos fazer dois exemplos de Josué. Josué, quando fala do sol estar nascendo, nascente do sol, né? Isso é uma força-expressão. E também quando ele fala lá, naquela batalha contra os amorreus, que ele registrou, dizendo assim que o sol parou, que ele manda que o sol pare, que a lua detenha, para quê? Para que ele continuasse a sua batalha e vencesse seus inimigos. Então alguém pode dizer o seguinte, não, e cientificamente o sol não para, quem teria que parar é a Terra que gira, né, em torno do sol, porque o sol não gira, ele fica parado. Mas sim, mas acontece que é uma figura de linguagem. Na própria astronomia, se não for querer usar a ciência, na própria astronomia, a Terra é um ponto fixo no espaço e tudo gira em torno dela. Então se nós fôssemos analisar e querer falar cientificamente, nós podemos dizer assim, não, então Josué era um astrônomo, tá ok? Então vamos agora para a parte 3 aqui da nossa lição, o Espírito Santo e a Bíblia, a inspiração do Antigo Testamento. Tá dizendo assim, ó, a Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes, por exemplo, lá em Juízes capítulo 3, versículo 4, então lá em Juízes capítulo 3, versículo 4, está dizendo que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Então, em Juízes, está sendo categórico no livro de Juízes. Olha, os mandamentos de Moisés é do Senhor, ou seja, os livros de Moisés foi dado por Deus. Você vai para Esdras agora, Esdras vai ter o capítulo 1 e o versículo 1 e o capítulo 5 e o versículo 1. Esdras está citando quem? O livro de Jeremias, o livro de Ageu e o livro de Zacarias, dizendo que esses homens, os escritos deles são de Deus, inspirados por Deus. Então você está vendo aqui que a própria Bíblia está referendando que ela vem de Deus. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias, agora lá em Zacarias 7,12, você vai ler lá. Está dizendo lá, as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, com letra maiúscula, mediante os profetas precedentes. Então está dizendo ali, confirmando o que? A própria Bíblia confirmando. Então um livro após o outro, uma história após a outra, viu? O próprio Cristo,
Então, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 44, vai dizer assim, ó, disse-lhe, vai dizer dessa forma assim, ó, versículo de número 44, disse-lhe, enquanto ainda estava com você, eu disse que tinha, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei. Então, Jesus falando com todos os apóstolos, enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo quanto estava escrito a meu respeito na lei de Moisés. Então Jesus está confirmando, olha, a lei de Moisés escreveu sobre mim. Nos livros dos profetas, os profetas escreveram sobre mim. E nos salmos, então os salmos escreveram sobre mim. Então Jesus dizendo isso, ele está confirmando que a lei, os profetas e os salmos foram inspirados por Deus. Então o próprio Jesus está referendando o Antigo Testamento como inspirado por Deus. No item 2 aqui, a inspiração do Novo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da sua inspiração. Qual é? O primeiro é a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo. Então Cristo falou, eu vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador. Quer dizer outro, quer dizer igual a mim. Então Jesus fez uma promessa. Então estou indo para o Pai e vou enviar o Espírito Santo, certo? E a letra B, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Aí vem Atos dos Apóstolos, vem 1 Coríntios, vem Efésios. Então, após Jesus Cristo estar assunto ao céu, depois de 10 dias vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, inaugura a igreja, e os livros que Deus usou ali, o apóstolo Paulo usou Tiago, usou Judas, usou os evangelistas, usou João no Apocalipse, usou nas cartas como Judas, como Tiago. Ali o Espírito Santo instruiu esses homens como instruiu no Antigo Testamento, para quê? Para que o Novo Testamento agora fosse composto, né? Então Pedro mesmo reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nós citamos lá, 2 Pedro 3,16. Então Pedro mesmo fala sobre os escritos de Paulo. Ele faz ali uma crítica às pessoas que querem distorcer a escritura, tá? Você confere lá na tua palavra, na tua Bíblia aí. No item 3 aqui, a obra da regeneração e a iluminação. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Então, o Espírito Santo que inspirou aqueles homens a escrever a Bíblia, a escrever a Escritura, esse Espírito Santo é que nos instrui, é que nos abre a mente. Enquanto você está ouvindo aqui este áudio, essa mídia, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, como trabalhou no meu para fazer esse projeto aqui, como trabalhou no meu para fazer este resumo. Então o Espírito Santo está no controle, está no comando de tudo. Aleluia, né? Conclusão, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente, os seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, é total, viu? Todos os livros da Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, todos são inspirados e têm essa autoridade divina. Então nós cremos na palavra, que as palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que nós dizemos o que é nossa declaração de fé. Nós cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Aleluia! Está aí o vocabulário, né? Nessa nova configuração, agora voltou o vocabulário. E vamos para as nossas perguntas. O que as Escrituras reivindicam? Reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então a própria Escritura fala isso. O que a inspiração plenária é a inspiração total e completa, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Nós cremos assim. Cite um gênero literário e 3 figuras de linguagem. Então vamos citar narrativa, vamos citar parábola, hipérbole e metáforas. Hipérbole está aí no nosso dicionário, no nosso vocabulário. Está dizendo, ensinando, né? É a figura de linguagem que consiste no exagero de uma expressão ou ideia. Por exemplo, morrer de rir,
chorar rios de lágrimas, tá? Então quer dizer isso. Vamos lá. Pergunta 4. Qual os dois pressupostos básicos de inspiração divina no Novo Testamento? Quais são eles? São dois. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo. E segundo, os escritos bíblicos que vindicam, né, que dizem e que explicam ali o cumprimento dessa promessa. O que não é possível, pergunta 5, o que não é possível acontecer sem que haja mover do Espírito Santo? Não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Então alguém quer questionar, mas porque eu não creio na Bíblia. Mas dá lugar ao Espírito Santo, porque a Bíblia é perfeita, ela é maravilhosa. Quanto mais hoje a ciência está avançando, quanto mais hoje a arqueologia está avançando, mais nós estamos vendo que todas aquelas histórias bíblicas que estão ali têm fundamentação porque está lá na arqueologia. Mas para nós é claro que pela fé nós nem precisávamos disso. Mas só que a nossa fé não é a fé aleatória, mas é uma fé inteligente, uma fé inteligente. Então que as pessoas abram o coração e conheçam esse Deus maravilhoso também e a sua santa palavra. Deus abençoe você e até a próxima aula. Amém.